Fala galerinha do YouTube, tudo legal? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Loucos por Biologia. Eu me chamo Felipe Costa e no vídeo de hoje vamos continuar a falar sobre o sistema endócrino. E nesse vídeo vamos ver a principal glândula do sistema endócrino, a glândula hipófise. Então é muito importante que você assista essa videoaula até o final, porque é um tema muito importante e muito cobrado em todos os vestibulares, beleza, galera? E também, para a gente entender como funciona a glândula hipófise, vamos falar um pouquinho sobre o hipotálamo, porque o hipotálamo atua no funcionamento da glândula hipófise, beleza, galera? Se você ainda não viu a aula de hormônios, clica no card aqui em cima, assiste essa aula porque está incrível. É a primeira aula dessa playlist, beleza, galera? E também é um tema muito cobrado nos vestibulares. E aqui embaixo na descrição do vídeo tem materiais de estudos para vocês baixarem dessa aula, beleza, galerinha? Então, sem mais delongas, vamos falar sobre a glândula hipófise logo após a nossa vinheta. Então já vamos começar a nossa aula entendendo o que é a glândula hipófise. A glândula hipófise é uma glândula do nosso sistema endócrino, ou seja, é uma glândula que também produz hormônios, e ela está localizada na base do cérebro, logo acima do céu da boca. E a glândula hipófise ela também é chamada de glândula pituitária ou glândula mestra. Por que glândula mestra? Porque a glândula hipófise é a glândula que controla quase todas as outras glândulas do nosso corpo. Ou seja, a hipófise produz hormônios que vão agir em outras glândulas endócrinas, estimulando essas glândulas endócrinas a produzir os seus hormônios, beleza? E para a hipófise poder funcionar, ela precisa do hipotálamo. O hipotálamo é uma estrutura do nosso sistema nervoso central que produz hormônios, e esses hormônios produzidos pelo hipotálamo agem lá na hipófise, fazendo com que a hipófise produza os seus hormônios, beleza? E a hipófise, ela possui duas porções. Ela tem uma porção anterior, chamada de adenohipófise, e ela tem uma porção posterior, ou seja, que está mais atrás, chamada de neurohipófise, beleza? Vamos ver no slide a localização do hipotálamo, da hipófise, e vamos ver as porções da hipófise, beleza? Então, pessoal, essa daqui é a localização da nossa hipófise. Então, como a gente pode ver aqui amarelo, ó, essa daqui é a nossa hipófise e ela fica exatamente na base do nosso cérebro. E ela também fica um pouquinho acima do céu da nossa boca. Então, mais ou menos por aqui a gente tem o céu da boca e ela fica um pouquinho acima, beleza? Então, essa é a localização da hipófise. Mas antes de a gente continuar falando sobre a hipófise, vamos falar um pouquinho sobre o hipotálamo. O que é o hipotálamo, gente? O hipotálamo é uma estrutura do sistema nervoso central que faz a conexão do sistema nervoso com o nosso sistema endócrino. O que isso significa? Isso significa que o hipotálamo ele regula a função da nossa hipófise. Então, o hipotálamo ele vai produzir hormônios, vai secretar esses hormônios, e esses hormônios vão agir aqui na hipófise, fazendo com que a hipófise seja estimulada para que ela possa conseguir começar a produzir os seus hormônios, beleza? Então, essa é a função do hipotálamo. Ele regula a atividade da hipófise. Então, ele produz hormônios, esses hormônios vão agir na hipófise, fazendo com que a hipófise produza seus hormônios, beleza? O hipotálamo tem outras funções também. O hipotálamo, ele captura qualquer tipo de mudança no nosso corpo. Frio, fome, sede, amor, raiva. É o hipotálamo que captura todas essas mudanças corporais, beleza? Então eu quero que vocês entendam a relação entre o hipotálamo e a nossa hipófise. Ou seja, sem o hipotálamo, a hipófise não ia conseguir funcionar, beleza? E aqui vamos agora analisar a nossa hipófise. A hipófise, como eu falei para vocês, ela tem duas porções. Ela tem o lobo anterior e ela tem o lobo posterior. O lobo anterior é a porção anterior da hipófise, ou seja, a que fica à frente. E essa porção aqui anterior, ela é chamada de adenohipófise. E a porção posterior, ela é chamada de neurohipófise, beleza?
é uma coisa muito importante. A adenohipófise, ela produz e secreta hormônios, ou seja, a adenohipófise é a parte secretora da nossa hipófise. Diferente da neurohipófise. A neurohipófise não produz hormônios. A neurohipófise apenas armazena e libera para a corrente sanguínea hormônios que o hipotálamo produz. Então, o hipotálamo vai produzir alguns hormônios feitos por células especiais, que a gente chama de neurosecretores. Então, esses neurosecretores presentes no hipotálamo vão produzir esses hormônios, e esses hormônios vão agir aqui na neurohipófise, e a neurohipófise vai armazenar esses hormônios e vai liberar para a corrente sanguínea. Então, a adenohipófise secreta hormônios e a neurohipófise não, beleza? E mais uma coisa que eu quero que vocês também vejam. Esse esquemazinho aqui, essa parte aqui, se chama infundíbulo. O infundíbulo é uma estrutura física que une o hipotálamo com a nossa hipófise. Por quê? Porque o hipotálamo e a hipófise precisam conversar. Eu não disse para vocês que o hipotálamo vai produzir hormônios que vão agir na nossa hipófise? Então, eles precisam ser conectados. Então, o hipotálamo e a hipófise, eles são conectados por essa estrutura aqui, chamada de infundíbulo, beleza, pessoal? E mais uma informação muito importante que vocês precisam saber. O meio como o hipotálamo se comunica com a adenohipófise e a neurohipófise é diferente. Ambos compartilham do infundíbulo com o hipotálamo, ou seja, tanto a adenohipófise quanto a neurohipófise estão unidas ao hipotálamo por meio do infundíbulo. Porém, dentro desse infundíbulo, a gente vai ter vasos sanguíneos e a gente vai ter neurônios. O hipotálamo, ele se comunica com a adenohipófise através da corrente sanguínea. Então, o hipotálamo vai produzir os seus hormônios. Esses hormônios vão cair nessa corrente sanguínea e vão agir aqui na adenohipófise. Diferente da neurohipófise. Os hormônios produzidos pelo hipotálamo, eles não chegam na neurohipófise através da corrente sanguínea. Eles chegam na neurohipófise através de neurônios. Então, aqui vai ter neurônios, e aí os axônios desses neurônios vão se estender até a neurohipófise para que os hormônios produzidos pelo hipotálamo cheguem até a neurohipófise para serem armazenados ali, beleza? Então, o hipotálamo se comunica com a adenohipófise através da corrente sanguínea. E o hipotálamo se comunica com a neurohipófise através dos axônios dos neurônios, beleza? Os axônios é aquela cauda dos neurônios, beleza? E agora vamos ver os hormônios produzidos pela adenohipófise, ou seja, pela porção anterior da hipófise. Os hormônios produzidos pela adenohipófise são chamados de trópicos ou tróficos. Por que são chamados assim? Porque são hormônios que agem em outras glândulas endócrinas. Então, a adenohipófise produz hormônios que vão agir no funcionamento de outras glândulas endócrinas, beleza? Vamos ver no slide os hormônios produzidos pela adenohipófise. Então, galera, esse slide aqui está mostrando os hormônios produzidos pela adenohipófise e os hormônios armazenados pela neurohipófise. Primeiro, vamos estudar os hormônios produzidos pela adenohipófise. A adenohipófise vai produzir 5 hormônios. Desses 5 hormônios, 3 vão agir em outras glândulas endócrinas, ou seja, a adenohipófise vai produzir 3 hormônios que agem em outras glândulas endócrinas. E é por isso que a hipófise ela também é chamada de glândula mestra, porque ela é mestre das glândulas, ou seja, a hipófise ela age em outras glândulas para que outras glândulas endócrinas possam funcionar. Por isso que ela é chamada de glândula mestra também, beleza? E o primeiro hormônio que a gente vai ver vai ser o hormônio gonadotrófico. O hormônio gonadotrófico vai ser um hormônio produzido pela adenohipófise que vai agir em outra glândula endócrina. No homem, vai agir no testículo e na mulher vai agir no ovário. E a gente tem 2 hormônios gonadotróficos muito importantes. O primeiro é chamado de hormônio folículo estimulante, conhecido pela sigla FSH.
Na mulher, ele tem uma função muito importante. Ele age no crescimento dos folículos ovarianos e no homem, ele tem a função de fazer a formação dos espermatozoides, beleza? Então, essas são as funções do hormônio folículo estimulante, do FSH. Na mulher, faz o crescimento dos folículos ovarianos e no homem, age na formação dos espermatozoides, beleza? E o segundo hormônio gonadotrófico muito importante é o hormônio luteinizante, conhecido pela sigla LH. Na mulher, ele provoca a ovulação e a formação do corpo lúteo. Então, essa é a função do hormônio luteinizante na mulher. Ele vai provocar a ovulação e também vai provocar a formação do corpo lúteo. E no homem, ele vai ter uma função muito importante, que é a produção de testosterona nos testículos, beleza? Então, são esses dois hormônios muito importantes. O hormônio folículo estimulante, o FSH, e o hormônio luteinizante. Ambos são hormônios gonadotróficos produzidos pela adenohipófise, beleza? O segundo hormônio que a gente vai ver é o hormônio tireotrófico. Esse hormônio é um hormônio produzido também pela adenohipófise e ele vai agir em outra glândula também, em outra glândula do nosso sistema endócrino. O hormônio tireotrófico, ele age na tireoide. Então, a hipófise vai produzir os hormônios tireotróficos e eles vão agir lá na tireoide para que a tireoide comece a produzir os seus hormônios, beleza? E o terceiro hormônio, que também age em outra glândula endócrina, é o hormônio chamado de adrenocorticotrófico. Esse hormônio ele vai agir lá na glândula suprarrenal, lá no córtex da suprarrenal. Então, a suprarrenal também é uma glândula endócrina que tem duas porções. Uma dessas porções é chamada de córtex. Então, o hormônio adrenocorticotrófico age no córtex da suprarrenal para que a suprarrenal possa produzir os seus hormônios. Beleza, pessoal? Além desses três hormônios produzidos pela adenohipófise que agem em outras glândulas endócrinas, a adenohipófise ela produz mais dois hormônios que não agem em outras glândulas endócrinas. O primeiro hormônio produzido pela adenohipófise que não age em outras glândulas endócrinas é a prolactina. A prolactina vai ser um hormônio produzido pela adenohipófise que age na glândula mamária para fazer a produção de leite. Então, quando a mulher está grávida, enquanto a mulher está amamentando, a adenohipófise produz a prolactina para ver a produção do leite. Então, essa é a função da prolactina, produção de leite nas glândulas mamárias. E o segundo hormônio produzido pela adenohipófise que não age em outras glândulas endócrinas é o hormônio somatotrófico, conhecido como GH, é o famoso hormônio do crescimento. Então, se é o hormônio do crescimento, a função dele é agir no crescimento do nosso corpo. Então, o GH, o hormônio somatotrófico, ele age, por exemplo, nos ossos, fazendo com que os ossos cresçam em comprimento para que a nossa estatura possa aumentar, beleza? Existem algumas doenças relacionadas com a hipófise que são muito cobradas nos vestibulares. A primeira doença que a gente vai ver é o nanismo. O nanismo é uma doença que a pessoa não se desenvolve em altura. E por que ocorre o nanismo? O nanismo ocorre quando a glândula hipófise produz pouco hormônio GH, ou seja, pouco hormônio do crescimento. Então a pessoa ela não consegue se desenvolver em estatura. Então durante a infância ocorre pouca produção de GH, pouca produção do hormônio do crescimento pela hipófise e a pessoa não se desenvolve em estatura, gerando nanismo, beleza? E tem uma outra doença que é o contrário do nanismo. Essa doença se chama gigantismo. É quando a pessoa se desenvolve muito em altura. A pessoa consegue chegar a 2,70 m mais ou menos. E por que ocorre o gigantismo? O gigantismo ocorre devido a um tumor, por exemplo, lá na hipófise. Esse tumor faz com que a hipófise entre em hiperfunção, ou seja, começa a produzir muito hormônio do crescimento, muito GH. Então a pessoa ela se desenvolve muito em estatura. E quando essa hiperfunção da hipófise
ela ocorre após a puberdade e depois da puberdade, é desenvolvida uma outra doença chamada de acromegalia. A acromegalia é uma alta produção de GH depois da puberdade e faz com que a mão, os pés, o crânio e os ossos da face cresçam em espessura. Então a espessura da mão fica maior, a espessura da face fica maior. O nome dessa doença é acromegalia, beleza? Então o gigantismo é muito hormônio do crescimento na infância e a acromegalia é muito hormônio do crescimento após a puberdade, beleza? E agora, para finalizar a nossa aula, vamos falar sobre a neurohipófise. A gente viu que a adenohipófise, ela produz e secreta hormônios, beleza? A neurohipófise vai ser diferente. Diferente da adenohipófise, a neurohipófise não produz e secreta hormônios. Ela apenas libera os hormônios na corrente sanguínea. Na verdade, os hormônios liberados pela neurohipófise são produzidos pelo hipotálamo. Então, o hipotálamo vai produzir esses hormônios, vai lançar esses hormônios na neurohipófise e a neurohipófise vai liberar esses hormônios na corrente sanguínea. Então, a adenohipófise produz hormônios e a neurohipófise não produz hormônios. Ela apenas libera hormônios produzidos pelo hipotálamo, beleza? E agora vamos ver os hormônios que são armazenados na neurohipófise. A gente já viu que a neurohipófise não produz hormônios. Quem vai produzir os hormônios da neurohipófise vai ser o hipotálamo. Então, o hipotálamo produz esses hormônios e esses hormônios ficam armazenados na neurohipófise para a neurohipófise liberar esses hormônios. O hipotálamo vai produzir dois hormônios muito importantes que ficam armazenados na neurohipófise. Ele produz a ocitocina e produz o hormônio antidiurético. Vamos ver primeiro a função da ocitocina. A ocitocina tem duas funções muito importantes. A ocitocina age na glândula mamária, fazendo com que o leite ele possa ser expulso da glândula mamária. Então, quando o bebê está sugando os seios da mãe, ocorre a produção de ocitocina para que o leite ele possa ser expulso da glândula mamária. E uma curiosidade muito importante é que quanto mais o bebê suga os seios da mãe, maior é a produção de ocitocina. Por isso que a gente fala que isso é um feedback positivo. Por quê? Porque quanto mais o bebê suga os seios da mãe, maior vai ser a produção de ocitocina para poder ter a liberação do leite, beleza? E a outra função da ocitocina é lá no útero. Quando está na hora do parto, a ocitocina ela vai agir na musculatura do útero para que o útero ele possa se contrair para poder fazer a liberação do bebê, beleza? E o segundo hormônio muito importante produzido pelo hipotálamo e armazenado na neurohipófise é o hormônio antidiurético. O hormônio antidiurético ele também é chamado de ADH ou vasopressina. E qual é a função do hormônio antidiurético? É muito simples. A função dele é reter água no corpo. Então, para reter água no corpo, o hormônio antidiurético ele vai agir numa estrutura dos rins chamada de néfron. Quando ele age nessa estrutura, ele faz com que o corpo absorva mais água. Se o corpo está absorvendo mais água, significa que a urina vai ter menos água e a urina vai sair mais concentrada. Então, quando a pessoa está desidratada, por exemplo, está precisando reter água no corpo, ocorre o aumento da produção do hormônio antidiurético para que essa pessoa não perca muita água pelo corpo, beleza? Outra função também dele, do hormônio antidiurético, é aumentar a pressão arterial. Por isso que ele também é chamado de vasopressina. Quando ele está em grandes concentrações, ele aumenta a nossa pressão arterial. Então tá aí duas funções do hormônio antidiurético. E se você gostou dessa videoaula, deixe o seu like aqui embaixo do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma aula e nenhum material que você postado aqui, beleza, galera? Se vocês têm um amigo ou amiga que também está estudando para algum vestibular, manda esse vídeo para ela para vocês estudarem juntos, beleza, galerinha? Se ficou alguma dúvida, alguma sugestão de aula, deixa aqui nos comentários que eu vou responder cada um de vocês, beleza? Um abraço e até a próxima aula!